Graça e paz a todos. Shalom. Shalom. Uma boa terça-feira para você. Que Deus te abençoe. Nós estamos aí em mais uma live de segunda na terça. Que maravilha. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar prosseguimento dentro deste novo material, deste novo modelo que a gente está gravando. É uma coisa muito bacana. A gente está já organizando tudo certinho. Vai ser muito bom poder compartilhar com vocês. Vai ser muito bom estar com vocês nessas lives. Então, eu já vou deixar aqui para você, ó, as nossas redes sociais. Tá aqui, ó, o nosso YouTube. Você se inscreve aqui no cantinho YouTube, o nosso canal Pastor Rodrigo de Almeida. Se inscreve lá. É só você clicar aí nesse link, você vai conseguir acessar lá. Tem também o nosso Instagram, pastor.rodrigo, @pastor.rodrigo. Você acessa lá, vai ser uma bênção para você, uma bênção para a tua vida. Tem muito material, tem muitas palavras. Eu consegui desbloquear muitas palavras que nós já tínhamos ministrado, que estavam aí no YouTube, estavam travadas porque faltava realmente a habilidade, a maneira correta de fazer, mas agora o Senhor tem nos instruído. Então é muito bom ter você aqui. Deixando claro para você aqui, antes de nós orarmos, eu tenho um grupo onde eu vou encaminhar para as pessoas esse link. Então é muito importante você entrar no link, bota receber notificação e quando estiver próximo das 19h30, você vai receber a notificação para você entrar na live, para você assistir o nosso material. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar no vídeo, compartilhar o vídeo com seus contatos e se inscrever no nosso canal. Vai ser muito bom ter a sua ajuda, a sua parceria, a sua companhia para fazer esse trabalho crescer e a palavra de Deus ser levada a muitas pessoas. Olha, querido, esse canal ele não é feito só para cristão. Ele é feito para você que quer ouvir uma palavra de Deus para sua vida. E se você conhece pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que seja reveladora para a vida da pessoa, você compartilha esse vídeo com ela, que vai ser muito bom ter vocês aqui. Se inscreve aí mais uma vez no nosso canal, se inscreve, nos siga no Instagram e vai ser muito bom, ok? Deus te abençoe. Eu quero orar por você para a gente poder já começar essa live. Eu estou fazendo as lives um pouquinho mais curtas, que é para a gente poder alcançar melhor, né? E assim a gente ir adequando, acrescentando cada dia um pouquinho mais, um detalhe a mais. Hoje a gente já está aí, ó, com as redes sociais sendo colocadas. Hoje eu vou colocar o texto para a gente ler, que maravilha. Então eu conto com a sua presença, amém? Que Deus te abençoe mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te louvar pela oportunidade que temos de estar retornando com as nossas lives. Como é bom, Jesus, podermos participar desse momento mais uma vez. Eu te peço, abençoa a vida deste meu querido irmão, desta minha querida irmã, deste meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado assistindo. Que o Senhor possa edificar a vida de cada um deles poderosamente. Pai, eu abençoo a vida deles em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluias. O tema da nossa live hoje é gerando um relacionamento com Jesus. E para isso eu quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, versículo de número 30. Olha aí, ó, que chique, você tem o texto agora para acompanhar comigo. E a gente vai estar lendo aqui o texto. E ele diz assim, olha, Lucas, capítulo 1, versículo 30. Nós vamos ler até o versículo 35. Diz assim, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Versículo 34. Disse Maria, como se fará isso, visto que não conheço homem algum?
Respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Em outras versões, te envolverá. Por isso também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Observe, eu vou ler mais uma vez com você. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Olha a resposta que o anjo dá para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Bom, queridos, esse é um texto muito conhecido, nós sabemos, de uma maneira geral, no mínimo, como se dá o nascimento de Jesus. Maria se vê concebida, ou melhor, concebendo do Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus vindo para habitar em Maria e fazer com que Jesus, assim como diz as Escrituras, lá no livro de Colossenses, que ele nasceu segundo a lei, né? Nasceu de uma mulher debaixo da lei, num tempo que a Bíblia chama de plenitude, na plenitude dos tempos, vindo à plenitude dos tempos, nasceu Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, nós sabemos que Jesus precisava ser concebido como nós, precisava ser gerado como nós, mas de uma maneira sobrenatural, porque este Jesus era o próprio Deus encarnado. E isso são umas curiosidades para a gente conhecer do texto. Quando Maria diz que não conheceu homem algum, o termo conhecer aqui nesse texto, que vem do hebraico, apesar de estar escrito em grego, ele significa ter um relacionamento íntimo entre homem e mulher. Então ela não havia tido nenhuma relação íntima com nenhum homem. No caso, ela ainda se encontrava desposada de José. José era aquele com quem Maria haveria de casar. José, a gente lembra também na história, um pouco antes, ele recebe também a revelação vinda do anjo de que ele deveria receber Maria porque o que estava gerado nela pertencia ao Senhor, para que ele não temesse em receber Maria. E José prontamente recebe Maria e toma as rédeas, vamos colocar assim, da situação como homem, assumindo aquela jovem mulher que agora, né, iria conceber da parte de Deus. Bom, essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade que nós precisamos trabalhar aqui é que Jesus, quando o texto diz que era o filho, deixa eu botar aqui mais uma vez para você ver, olha que interessante, que ele diz assim, versículo 35, será chamado Filho de Deus. Mas não era só esse versículo que eu queria ler, não. Esse será grande. Aqui, ó, versículo 32. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Bom, quando a gente pensa nessa questão do Filho do Altíssimo, algumas pessoas, porque quando é traduzido para a gente perde um pouco da questão cultural. A gente não pode esquecer que a Bíblia ela é escrita dentro de um contexto cultural. Hoje em dia nós temos um problema muito sério. É tentar colocar cultura dentro da Bíblia, cultura dentro da igreja. E na realidade, o que nós vemos é a Bíblia entrando nas culturas. Nunca houve nenhuma permissão cultural na Bíblia que não fosse uma necessidade para a compreensão daquele povo de quem era o único e verdadeiro Deus. Deixa eu explicar mais uma vez. Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo, ele, na sua carta aos Coríntios, diz para que, na primeira carta aos Coríntios,
que as pessoas comessem tudo que se comprava no mercado sem perguntar nada por causa da consciência. O mercado, ele era uma praça onde tinha o comércio e as carnes comercializadas ali, num geral, elas eram carnes que haviam sido sacrificadas a ídolos. E como é que eu vou fazer se eu preciso comprar e eu não sei o que é sacrificado ao ídolo, o que não é? O que o apóstolo Paulo diz? Olha, compra de tudo e não pergunta nada. Se você não sabe de onde vem, amém. A sua consciência não te condena. E ele explica isso que é por conta da consciência. Porque ele diz que o ídolo não era nada e a coisa sacrificada ao ídolo nada era. Então nós precisamos compreender que ele está aplicando a verdade de um Deus poderoso, um Deus sublime, um Deus acima de tudo, que não era um Deus que estaria sujeito à contaminação por conta daquela carne vendida no mercado, naquele mercado. Então a Bíblia, ela se sobrepondo à cultura. E o apóstolo Paulo dizendo que aquela questão cultural de se comprar ali, de ali se negociar, não ofendia a natureza de Deus. Agora, o que a gente não pode fazer é trazer a cultura. Não, o Brasil é o país do samba, dá um exemplo. Então agora, dentro do culto, para o culto se tornar mais agradável, eu vou sambar. Ou então, eu vou falar isso, queridos, porque eu particularmente também concordo. Apesar de a gente conhecer bons testemunhos, mas eu acredito que não é uma coisa que convenha. Carnaval, gospel, sabe? O povo faz bloco de carnaval. Isso não convém. Ah, mas nós estamos ganhando pessoas. Amém. Existem outras formas de ganhar. A gente não precisa se misturar à cultura. Na verdade, nós precisamos estar sobre a cultura. Deu para você compreender? Então, por que eu disse que essa questão do Filho de Deus, às vezes, parece que a gente está falando de uma pessoa diferente. Mas no contexto judaico, e nós não podemos esquecer, Jesus era judeu, Maria era judia, José era judeu, aquele povo era o povo judeu. A Bíblia estava sendo escrita primeiramente para o povo judeu, né? Apesar de o Novo Testamento ser escrito em grego, a língua com maior alcance naquele momento. E aí, a gente quando fala do Filho, parece que é um pouco complexo. Quando você vê que Jesus foi preso, a acusação deles era: você disse que é o Filho de Deus. Por que aquilo era uma blasfêmia tão grande? Nós precisamos compreender isso. No hebraico, quando você tinha um filho, especialmente o primogênito, sobre ele era chamado o nome do pai. Há um salmo que agora eu não vou me recordar, ele fala, vocês estão ouvindo barulho aí, olha, irmãos, estou com tudo fechado, mas estou com uma obra aqui do lado de casa, então o barulho pode estar aí incomodando um pouquinho. Mas há um salmo que diz que nós não vamos, que diz assim, que bem-aventurado o varão que enche a sua aljava de filhos, né, que tem filhos, porque não ficará envergonhado quando falar o seu inimigo à porta. Ter filhos era sinônimo de riqueza, porque os filhos, eles agregavam na família e tudo era um conjunto de coisas. A gente observa, por exemplo, Abraão, quando ele pergunta para Deus: quem será o meu descendente? Porque o Senhor me prometeu um filho, até agora eu não tenho filho. Será que será Eliezer, que é o meu servo, nascido na minha casa? E ali então Deus fala para Abraão que não seria ele. Deus mostra para Abraão que este não seria o seu descendente. Por quê? Porque em Isaque era chamada a descendência de Abraão. Ou seja, tudo aquilo que era de Abraão passava a pertencer a Isaac. E eu não estou me referindo
a posses, a herança. Eu estou me referindo à promessa, estou me referindo a um nome. A gente não tinha sobrenomes na Bíblia. Eu vou dar alguns exemplos no Novo Testamento para você entender. Você vê lá que nós temos um cego que foi curado chamado Bartimeu. Bar era filho, é a palavra em grego para filho. Timeu, filho de Timeu. Nós temos, quando Jesus fala com Pedro, e ele está dizendo que ele está mudando o nome de Pedro, ele fala Simão Bar-Jonas, para depois chamá-lo de Pedro. Porque Bar-Jonas, filho de Jonas. Dá para você compreender? Você era chamado sob o nome de seu pai. Então a sua linhagem estava sendo chamada sob o nome de seu pai. Nós lemos aqui no texto alguns indícios disso. Jesus herdaria o trono de Davi, seu pai. Por quê? Porque ele era da linhagem de judeus, da família de Davi. Deu para você compreender? Então, quando Jesus ele fala que ele é o Filho de Deus, e ele era o Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus, né? Aquele que tinha todas as propriedades, em que sentido? Ele era geneticamente o próprio Deus? Não. Ele era simplesmente chamado como Deus. Ele tinha tudo que tinha em Deus. Tinha, e eu estou me referindo aqui com relação ao texto no passado, mas Jesus tem, amém? Jesus é Deus. Mas eu estou me referindo na questão do entendimento do Filho. Jesus é o Filho de Deus, e esse Filho de Deus, na compreensão do contexto, é a mesma coisa que dizer que Jesus é o próprio Deus. Amém? Deu para você compreender isso? E por que eu estou falando isso? Porque talvez esse Jesus você conhece. Você conhece o Jesus que é o filho de Maria, é o filho de José, né? Existe dentro, nós somos um país de tradição católica, você tem o que eles chamam de Sagrada Família, Maria, José, Jesus. Você tem os contextos que entendem a natureza humana de Jesus, você conhece a pessoa de Jesus, o que nós chamamos de Jesus histórico. Mas o que nós queremos falar é desse Jesus que foi gerado. E por isso que o tema é gerando um relacionamento. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu creio em Jesus. Eu conheço Jesus. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é o quanto você se relaciona com Jesus. Porque para um relacionamento verdadeiro e Jesus habitar em nós, isso precisa ser gerado em nós. E olha que coisa maravilhosa. Volta o texto aqui pra gente. O texto vai nos ensinar uma coisa muito fantástica. Diz que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o santo que há de nascer em ti será chamado Filho de Deus. Olha o que ele está dizendo, que o poder do Espírito Santo viria sobre Maria e isso seria gerado nela o poder do Altíssimo. Seria gerado, então, a pessoa de Jesus. Jesus é gerado no ventre de Maria por uma ação do Espírito de Deus sobre a vida dela. E aí eu vou dizer uma coisa para você, você pode conhecer o Jesus histórico, você pode até conhecer o Jesus da Bíblia, você pode até crer nesse Jesus. Mas ele precisa ser gerado dentro de você por uma ação do Espírito Santo, uma ação de poder do Espírito Santo. E o que é isso? É você permitir que o Senhor te envolva. Olha que coisa fantástica. É o que o texto está dizendo para a gente. O Espírito Santo descerá sobre ti e ele te envolverá como uma sombra. Ele está fazendo uma alusão ao que estava acontecendo com o povo no deserto, quando a nuvem do Senhor cobria o arraial de Israel.
protegia o arraial de Israel. Estava todo o arraial debaixo da nuvem. Eles estavam envolvidos. Querido, nós precisamos gerar um relacionamento com Jesus no qual nós somos plenamente envolvidos pelo Espírito Santo. A Bíblia ela é escrita de maneira figurada, de maneira simbólica e de maneira literal. Esse texto é um texto literal. Maria concebeu verdadeiramente um filho gerado pelo Espírito Santo. Ela não era uma mulher, ela era uma jovem que não havia conhecido homem algum, que não havia sido desposada por José, mas ela recebeu esse poder e nela foi gerado o Filho de Deus. Bom, a gente precisa compreender algumas coisas que são valiosas para nós. Nós nunca vamos gerar em nós a pessoa de Jesus se o Espírito Santo não tiver liberdade nas nossas vidas. E você pode, agora eu disse, essa live ela não é só para cristãos. E você pode se perguntar, pastor, mas eu não conheço Jesus. Eu não sou crente. Mas isso não impede a você, nem a mim, de permitir que o Espírito Santo habite em nossas vidas, trabalhe em nossas vidas. Lá no capítulo 16 de João, vai dizer que é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele não convence apenas aquele que já conhece Jesus, ele convence especialmente aqueles que não conhecem. Um dia eu fui convencido por essa ação do Espírito Santo. E quando eu fui convencido por essa ação do Espírito Santo de que eu era pecador, de que o juízo de Deus estava para mim como condenação, como uma condenação eterna, porque eu não tinha um relacionamento com Jesus e a Ele não havia entregado a minha vida, então o juízo de Deus determinava que eu iria para a perdição eterna. Mas quando o Espírito Santo, eu dei a liberdade para que o Espírito Santo, ele entrasse no meu coração, transformando o meu coração e permitindo que eu entendesse a necessidade que eu tenho de Jesus. Naquele momento, eu comecei a gerar um relacionamento com Jesus. E aí você fala assim, pastor, mas você está falando de gerar no ventre com Maria, mas um relacionamento? Você nunca viu uma mãe, quando está gerando um filho, ela gera um relacionamento com a criança, ela acaricia a barriga, ela conversa com a criança, a gente bota música para a criança. Eu tinha por hábito conversar com os meus filhos reagiam ao som da minha voz. A músicas que a gente colocava, tem gente que coloca Beethoven para o filho ouvir, né? Eu colocava mesmo, era uma música na época do João, a música do Trazendo a Arca, que dizia: o céu vai descer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir, e aquilo ali o João se acalmava na barriga, e ele sempre gostou daquela música, uma música que até depois, quando ele nasceu, era engraçado que se a música tocasse, o João imediatamente dormia. Era muito legal. Isso são relacionamentos que a gente gera. Então não é porque está sendo gerado no ventre naturalmente, no caso de Maria, que não era um relacionamento. Nós precisamos hoje, já que não geramos no ventre, já que Jesus já nasceu, já construiu a sua vida, o seu ministério, realizou a sua obra vicária na cruz, e hoje ele vive e reina eternamente e habita em nós mediante o seu Espírito. Nós precisamos fazer esse Jesus ser gerado em nós. E esse Jesus, eu gero ele me relacionando com ele através do Espírito Santo. Então o que eu quero deixar para você nessa noite é que eu e você precisamos fazer uma oração dizendo: Espírito Santo, talvez eu não conheça o Senhor Jesus, mas eu quero me relacionar contigo. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero colocar minha vida nas tuas mãos. Eu quero colocar o meu coração, te entregar o meu coração. A Bíblia diz que se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor e no nosso coração crermos, nós seremos salvos. Porque com a boca se faz confissão para a justiça, mas com o coração se crê para a salvação. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que gere isso em nós.
E aí nós vamos ver a pessoa de Jesus ser gerada em nós. E, querido, quando eu digo a pessoa de Jesus, não significa que nós vamos ficar grávidos. Significa que nós vamos começar a ter um relacionamento de intimidade com Jesus, no qual nós o conheceremos e saberemos qual é a sua palavra, qual é a sua vontade. Entenderemos por que somos pecadores e necessitamos dessa graça, tão grandiosa graça, que nos livra da condenação eterna. No dia que eu conhecia Jesus, no dia que o Espírito Santo falou comigo, eu o permiti falar comigo, e eu fui então por ele convencido, e isso me levou a uma conversão. Eu entreguei a minha vida para Jesus, entendi que eu era pecador, compreendi o seu plano de salvação, entendi que os seus caminhos são mais altos do que os meus caminhos, que os seus pensamentos muito mais elevados do que os meus pensamentos. E eu pude então compreender que eu preciso dele. E a partir desse dia, eu entreguei a minha vida para ser dele, totalmente dele. A Bíblia diz para nós, porque dele e por ele são todas as coisas. Então nós precisamos fazer o que o texto ainda diz, para ele. E eu quero deixar para você nessa noite. Coloque a sua vida nas mãos, na dependência, debaixo da sombra do Espírito Santo, para que ele possa descer sobre ti e você começar a gerar em você este relacionamento com Jesus. Este relacionamento de intimidade. E o nosso conhecimento acerca de Jesus não fique no intelecto ou nas emoções, mas ele fique na certeza de que ele é o Filho unigênito de Deus, o próprio Deus, que pode habitar em você. Não há qualquer um de nós que seja tão indigno para que ele não habite em nós. E talvez você diga, pastor, você não sabe da minha vida, você não sabe quão pecador eu sou. Eu vou dizer para você o que está escrito no livro de Romanos, que diz que nisto nós conhecemos o amor, em que Jesus entregou por nós a sua vida, sendo nós ainda pecadores. Então ele entregou foi pelo pecador mesmo, não foi por aquele que é justo, não foi por aquele que é santo, não foi por aquele que é perfeito, não, ele entregou por nós, porque nós somos pecadores. E isso quem te convence é o Espírito Santo. Então nessa noite, rasgue o seu coração, permita-se colocar debaixo da sombra do Altíssimo, deixe o Espírito Santo ser a tua cobertura, deixe ele gerar dentro de você esse relacionamento com Jesus, essa necessidade, essa sede por ele. Eu oro para isso, para que você possa ter esse encontro com Jesus. De forma figurada ou alegórica, nós podemos trazer para a nossa realidade. Enquanto Maria, ela recebeu literalmente o Filho de Deus no seu ventre para gerar e depois de 9 meses nascer a criança. Nós, recebendo este poder do Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, começamos a gerar um relacionamento com aquele que é digno de receber toda a glória. Querida, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe de maneira rica e poderosa e você possa viver para a glória dele de maneira abençoadora. Eu quero orar pela sua vida. Nós estamos fazendo essa live gravada. Deixe seu comentário, deixe a sua mensagem. Na próxima live, eu prometo que eu vou responder todos os comentários. E eu vou mandar um abraço para você que deixou seu comentário aí. E eu quero orar por você, para que você, em nome de Jesus, tenha esse encontro com a pessoa do Espírito Santo e seja alcançado para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, Pai. No nome de Jesus, eu oro agora por esse meu irmão, por essa minha irmã, que está conosco nessa live. Por essa pessoa que está aqui e precisa te conhecer. Por essa pessoa que, assim como eu, um dia também
precisou ter um encontro com o Espírito Santo para que em mim e neles seja gerado esse conhecimento, seja gerado este relacionamento com a pessoa de Jesus. Eu oro para que eles sejam plenamente abençoados e peço a Jesus para que eles encontrem paz, a paz que excede todo entendimento, paz que nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado por cada um desses meus irmãos, destes meus amigos, no nome de Jesus. Senhor, abençoa este povo para a glória de Deus. Amém? Queridos, eu louvo a Deus pela tua vida. Peço para você mais uma vez, entra aí, acessa o nosso canal, siga-nos no Instagram e vai ser uma bênção. Eu espero que essa live tenha abençoado sua vida. Como eu disse, nós estamos trabalhando o formato, nós ainda estamos num processo e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Amém? Shalom, fique em paz.